Boa tarde a todos com alegria. Que o ano de 2022 seja um ano de muitas bênçãos, de muita paz. E antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer a nossa prece. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, e agradecendo, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar o Teu Evangelho. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos proteja, nos tranquilize. E te pedimos, Jesus, que se faça presente em todos os lares, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. O tema da tarde de hoje tem como título O Tempo, Sabedoria Divina. E para iniciarmos a nossa conversa, eu vou ler a lição 22 do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Neste livro, Neio Lúcio, ele narra as histórias de Jesus reunido com os seus discípulos na casa de Pedro. E a lição 22, ela tem o título O Talismã Divino. Conversavam os familiares, interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou: Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Amplia o entendimento em que a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Nossa, exclamaram todos, que talismã é esse? E após sorrir, continuou Jesus: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu perguntou: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou: esse bendito talismã, Isabel,
é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da admiração de todos, rematou Jesus: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Muito bem. O tempo é algo interessante para ser estudado e refletido. É capaz de transformar tudo. Ele é o Senhor da razão. Como seres humanos que somos em evolução, sempre buscamos organizar os afazeres cotidianos para alcançar um melhor desempenho. Medir esse tempo e o que se fazia ou se faz evoluiu na forma, mas não na habilidade do aproveitamento, com eficácia e eficiência. E muitos de nós vivemos afobados com um volume muito grande de coisas a fazer e deixamos as horas disponíveis. Esquecemos dessas horas. Se buscarmos na história da mitologia grega, veremos que inicialmente pensava-se que o deus Cronos seria capaz de controlar tudo. E o que seria esse deus Cronos? A personificação do tempo cronológico, subordinado ao relógio, medido por horas, minutos, dias, semanas, meses, anos, deixando de lado a qualidade desse tempo, que seria o Kairos, o tempo que se faz um acontecimento especial na sua significação. Nos dias de hoje, muitos ainda acreditam que a vida é curta demais e por isso procuram curtir tudo que podem, procurando no sensualismo o sentido da verdadeira felicidade. É aquela velha história: deixe a vida me levar. Sacrificam o tempo presente, acreditando que a felicidade só é possível no tempo futuro. E como estamos empregando o nosso tempo? Começamos a nos interrogar, a perguntar: que oportunidade nós temos a cada instante? Será que estamos utilizando esse tempo de maneira adequada? Muitas vezes nós nos pegamos acomodados, vivendo na zona de conforto, ociosos, e quando vemos, o tempo já passou. Ou então achamos que vivenciamos o tempo diferente das outras pessoas. Mas na verdade, nós vivenciamos o tempo que temos, que é o tempo de 24 horas, que é a volta que a Terra faz no seu eixo. O tempo, meus amigos, passa muito rápido. E aí nós dizemos assim: hoje eu precisaria que o meu dia tivesse 48 horas. Será que estamos conseguindo administrar, planejar esse tempo? Vocês já observaram, eu creio que sim, que quando fazemos algo que gostamos, não vemos o tempo passar. Quando vamos ver, o tempo já foi, a gente fala: nossa, mas passou muito rápido. Ao contrário de quando fazemos algo que não é prazeroso, né? E aí esse tempo não chega nunca, né? A gente até fala assim: meu Deus,
dá 15 horas, mas não dá 17, né? O tempo não corre, o tempo fica ali, não sai do lugar, né? Mas tudo está no tempo de Deus, que é diferente do nosso. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 240, Kardec pergunta assim aos espíritos: os espíritos compreendem o tempo como nós? E aí a resposta: não. E é o que faz que não nos compreendais sempre quando se trata de fixar datas ou épocas. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos o tempo para eles se anula. Por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Então, um outro fato interessante que vocês também conhecem é uma pessoa muito ocupada. Ela tem o seu dia todo ocupado. E aí ela sempre arruma algo a mais para fazer. O seu tempo, ele é tão planejado, ele é bem organizado, que ela sempre tem um tempinho para fazer algo de bom. Já outras pessoas que não têm a sua agenda, que não têm o seu dia muito comprometido, estão sempre arrumando desculpas, usando sempre aquela frase: não tenho tempo. E o tempo, quem faz, somos nós. Ele está voltado para o nosso interesse. Então, quem não quer fazer, sempre arruma uma desculpa. E aí fica preso num passado, remoendo culpas, remoendo mágoas, ressentimentos, né? Ou então vai lá para um outro eixo, né? Que é o futuro. E aí fica lá se lamentando, né? O que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar a me aposentar? E com isso, esquece de vivenciar o tempo presente. Não valoriza. E esquece que é com o presente, com as ações do presente, que nós reparamos o passado e construímos o nosso futuro. Então, não devemos matar o nosso tempo. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz isso. Tem um trechinho que ele fala assim: a velha expressão popular matar o tempo reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas, né? Então, o tempo, ele é precioso. E esse tempo que perdemos, ele não volta mais. E como podemos fazer? De que forma podemos usar esse tempo? Como podemos administrar esse tempo? Planejando o futuro com as ações para o nosso presente. Planejar esse futuro, usando essas ações do presente sem ficar preso a um passado. Largar essas amarras. Vivenciar o presente aproveitando o agora, sem pensar no que ficou para trás e o que deixou por fazer. Sabemos que isso é um exercício e precisamos ter disciplina e vontade.
um filósofo, pensador espírita, o Leon Denis, que ele diz assim: a vontade é a maior de todas as potências e ela é como um imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei da evolução. Isso consta no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então nós precisamos aprender a disciplinar essa vontade. Se nós realmente queremos alguma coisa, nós precisamos fazer. Ter compromisso com aquilo que desejamos e que planejamos. O pensamento, ele se cria, mas a vontade é essa potência, é essa alavanca que nos puxa, que nos leva à frente. É o que nos faz seguir o rumo, né? Então, tanto a vontade como a disciplina e a atitude de começar, não deixando para amanhã, ela faz toda a diferença. Precisamos priorizar o que é importante para nós, modificar a nossa ação enquanto espíritos imortais que somos. Muitas vezes, a maior preocupação é somente o que é material, que está em nossas escolhas, que já vem de muito tempo, né? Então, que escolhas são essas? Jesus, no seu evangelho, ele diz que nós temos 2 caminhos a escolher. O da porta estreita, né? O da porta larga, que nos conduz no caminho da perdição. E temos também a porta estreita. E o que Jesus diz dessa porta estreita? É a porta que vai nos conduzir à nossa transformação, a planejar melhor o nosso tempo através da nossa vontade de querer melhorar a cada dia, esforçando para olharmos para dentro de nós, enquanto espíritos imortais, que nós já falamos sobre isso, né? Sabemos que não é fácil, é preciso muito esforço, é um exercício diário para conquistarmos essas transformações. E todo compromisso, nós precisamos ter compromisso. E esse compromisso, ele exige ação. E a ação é começar as obras. E Jesus nos diz assim: de que adianta dizer que tem fé se não tem obras? A fé sem obras é morta. Então precisamos mudar as nossas atitudes de como estamos vivenciando as oportunidades que nos são concedidas. Aproveitar o tempo que estamos reencarnados com bom aproveitamento para o nosso aprimoramento e evolução. Com isso, teremos o equilíbrio entre os deveres morais e espirituais. E aí a gente diz assim: quanto tempo perdido com os noticiários? Precisamos estar informados, mas quantas notícias repetidas que nos deixam deprimidos. Vivemos no mundo material, precisamos estar informados, mas ficamos focados numa mesma notícia. Mudamos de canal para saber o que as outras emissoras estão falando. Isso nós vimos agora, esse período todo de pandemia. Agora estamos vivenciando novamente. Então aquele desespero,
né? Então não podemos ficar alheios a tudo que acontece no mundo, mas nós precisamos aproveitar as nossas horas que sobram, porque nós temos um tempo corrido, nós trabalhamos, muitos trabalham fora ainda. Além do trabalho para trazer o pão para dentro do seu lar, né? Nós temos também os nossos afazeres domésticos, nós temos a nossa família para cuidar, os nossos filhos, os nossos netos, nós temos o preparo do nosso alimento, a nossa higiene pessoal, né? Temos a nossa hora de repouso. E quantos de nós, na hora que vai repousar, não consegue? Ficam pensando no que deixaram de fazer e o que precisa ser feito e não descansa a mente. Não é verdade? Então, com o nosso livre arbítrio, nós podemos escolher como vamos vivenciar o nosso tempo. Porque Deus, Ele está no comando. Sabemos que Jesus é o governador desta nave. Então, vamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer o melhor a cada dia. Essa é a nossa parte. Essa é a parte que nos toca. É o nosso dever. Fazer o melhor a cada dia. Aproveitar o nosso tempo com coisas edificantes. O homem, ele é chamado o sal da terra. Para quê? Para oferecer a sua contribuição pessoal na obra de Deus. Dessa forma, nós abandonamos a mediocridade. Nós abandonamos o medo, a preguiça, a insegurança, que são as causas dos nossos problemas e dos nossos sofrimentos. Jesus nos diz assim: vós sois deuses. Aí ele diz mais ainda: deixe brilhar a luz que tem dentro de você. Então, se eu quero um mundo melhor e quero transformá-lo, essa transformação precisa começar por mim. E lá no livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho nos traz uma reflexão com a sua própria experiência. Conhece-te a ti mesmo. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? E aí Santo Agostinho diz assim: fazei o que eu fazia eu mesmo, de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém teve do que se lamentar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as suas ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, não vamos perder tempo mais para evoluir, né? Não vamos mais perder tempo com coisas que não nos ajudam a crescer, que não nos acrescentam nessa jornada evolutiva, com questão que nos deixam
para baixo, tristes, deprimidos. Vamos colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Vamos deixar o rancor de lado, né? Vamos perdoar mais, vamos amar mais. Não somos perfeitos, não somos. Ainda caímos, mas o mais importante é a vontade, né? É o esforço de avançar a cada dia. Isso que é mais importante. Vamos aproveitar esse tempo que é uma oportunidade que nos é concedida. E mais uma vez, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 42, eu vou ler só um trechinho, que ele diz assim: se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta, certamente, semelhança percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade, preciosa e rápida, que lhe foi concedida no mundo. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre, simplesmente por um pouco de tempo. Muita gente, contudo, vale-se dessa pequenina fração de horas para complicar-se por muitos anos. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum, né? Então, meus amigos, não vamos mais errar, né? Não vamos seguir em frente, porque amanhã pode ser tarde demais. Nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações para evoluir. Então não podemos ficar parados. E para encerrar esse texto aqui, ele ainda diz assim: modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, né? Não perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo. As ferramentas nós já temos, né? Nós temos o Evangelho que nos guia, nós temos essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos chama para a reflexão, que nos chama para a transformação. Além disso, nós temos também os nossos amigos espirituais que estão sempre nos amparando, o nosso anjo guardião que está ali sempre junto de nós. E para encerrar a nossa tarde, eu ainda encerro com um texto que está no livro Jesus no Teu Dia a Dia. E ele pergunta assim para nós, esse texto: quem faz o tempo? Você afirma invariavelmente que não tem tempo. Garante que seu tempo é escasso. A visita ao doente lhe roubaria minutos preciosos. A atenção ao aflito que necessita do ombro amigo afetaria a programação do seu dia. Deter-se em ouvir uma explanação evangélica resultaria em prejuízo aos afazeres mais urgentes. A leitura edificante lhe furtaria momentos imprescindíveis para o descanso. Dentro deste conceito e de posse da afirmativa não tenho tempo, acredita
justificada a sua ausência no bem. Mas, querido irmão, medite. Você não arranja tempo para a alimentação que sustenta o corpo? Você não consegue o tempo para o banho diário? Você não busca o tempo para ficar perto da pessoa amada? Você não encontra tempo para o lazer? Então, como pode afirmar que não tem tempo para as coisas de Deus? Às vezes, não lhe parece que 1 hora de palestra evangélica é muito mais demorada que 1 hora ou mais assistindo um bom jogo de futebol? Entretanto, sendo qualquer hora constituída de 60 minutos, o interesse é que faz a diferença. Se é verdade que não se pode deter a ampulheta do tempo, também é verdade que o aproveitamento ou a negligência desse tempo depende de você. Antes de afirmar não tenho tempo, lembre-se de que você é quem faz o seu tempo. Então, vamos aproveitar o nosso tempo com disciplina e vontade. Aproveitar esse talismã divino que nós recebemos em todos os dias, quando acordamos. Que vamos olhar para nós e administrar o nosso tempo e perguntar o que podemos fazer melhor com ele, dentre as oportunidades que nos foram oferecidas. Então vamos fazer brilhar a nossa luz. Vamos traçar objetivos no bem. Vamos procurar algo de bom para ocupar o tempo que nos sobra. Uma oração, uma visita, um trabalho voluntário. Se nós frequentamos uma casa espírita, nós sabemos quanto trabalho tem à nossa disposição. Então, meus amigos, vamos trabalhar para Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Um final de semana maravilhoso e um ano cheio de bênçãos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.